Ouviremos agora as palavras do senhor Júlio Huber sobre o surgimento e desenvolvimento dos movimentos sociais conhecidos também como movimentos de rua. Por favor. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu hoje estou aqui. Primeiramente, eu peço desculpas em função da emoção e vou tentar ser o mais breve possível, porque a luta foi muito grande, a luta foi muito árdua. No começo de 2013, as pessoas foram para a rua. Inacreditavelmente, a gente via aquela multidão nas ruas. E ainda nas Copas das Confederações, as pessoas foram criando um movimento que até então muitos de nós não acreditávamos que fosse possível acontecer no Brasil. Acredito eu que surpreendeu a todos. Já em 2014, sobre os gritos de não vai ter Copa, as pessoas tornaram a se juntar, mas dessa vez um pouco mais fracas. O movimento perdeu um pouco a força. Obviamente o governo articulou algumas coisas para que esse movimento fosse perdendo as forças, mas as pessoas não perderam a coragem, não perderam o ânimo. Nós tivemos uma eleição cuja a propaganda foi enganosa. Eu quero colocar em minhas palavras que eu acredito que foi uma eleição mentirosa e um processo de apuração duvidoso. Nenhum brasileiro ficou totalmente não conseguia acreditar o resultado. E em função disso, ainda no final de 2014, a sociedade civil começou a se organizar, começou a montar os grupos, que foram ao pouco crescendo, foram tomando corpo, foram se unindo, e ao mesmo tempo eram descobertos mais e mais casos de corrupção, mais e mais falcatruas iam aparecendo, mais e mais indignação do povo ia aumentando. E assim começou 2015, já na posse da presidente, com um fiasco de recepção. Não foi aquela coisa calentosa igual em outros tempos, mas foi um bastante reflexo da dúvida que as pessoas tinham com relação às urnas. Mas o povo, mesmo assim, essas turmas, esses grupos que foram se formando, não desistiram, começaram, foram à luta, foram para as ruas. Eram muitos manifestos. A cada manifesto parecia que tinha um outro caso de corrupção, uma outra coisa que ia aparecendo, ia desvendando, e as pessoas foram literalmente se indignando. Em 2016, a coisa literalmente mudou de figura. Os casos já eram insustentáveis, tivemos os casos das pedaladas fiscais. Mas o que deixa essa luta desse período todo interessante, porque nós conhecemos muitas pessoas, de todos os grupos. Obviamente, no meio do caminho, perdemos alguns soldados, algumas pessoas apareceram, outras se aproximaram, outras se distanciaram. Perdemos alguns soldados, mas uma coisa eu tenho certeza: nós ganhamos muitos, mas muitos novos amigos. E a medalha patriótica, hoje, é uma forma que a gente tem de homenagear esses novos amigos, essas novas pessoas que conhecemos nessa luta, dessa mesma causa, não por uma questão de grupo, mas sim por uma questão de mérito pessoal. Tem pessoas que realmente se deram à causa, realmente se desdobraram, largaram suas famílias, abdicaram da sua vida pessoal para poder estar fazendo alguma coisa em função do país. Mesmo que seja promovendo leis, mesmo que seja correndo atrás dos corruptos,
fazendo manifestos, mobilizando pessoas, ou até mesmo aquelas pessoas que não tiveram a coragem de sair do sofá, mas que ficaram em casa compartilhando os feitos dos que aqui estão. E, em função disso, eu quero agradecer literalmente a presença de todos. Eu acho que todo mundo que está aqui lutou com as armas que tinha, com as armas que lhe eram possíveis, e do fundo do coração, eu quero agradecer a todos os patriotas que literalmente lutam, que amam esse país, e que não vamos deixar mais abandonar essa magia que acabou se tornando os manifestos. Ok? Muito obrigado a todos. Quero fazer uma ressalva em tempo. Agradecemos a presença do coronel, senhor Antônio Zanata, representando então o comando da Polícia Militar. As minhas desculpas, o script me traiu. Muito bem. Iniciamos agora a solenidade de entrega das medalhas patrióticas e convidamos a senhora Paula Cristina Conte Tá, digníssima procuradora-chefe do Ministério Público Federal do Estado do Paraná, representando toda essa importante instituição e seus membros, que aqui cito: o senhor Ataíde Ribeiro Costa, o senhor Orlando Martelo, o senhor Deltan Dallagnol, o senhor Diogo Castor de Matos, o senhor Robertson Posabon, o senhor Paulo Roberto Galvão, a senhora Laura Tesler, o senhor Júlio Noronha, o senhor Januário Paludo e o senhor Antônio Carlos Velter. A todos a nossa distinção aqui, junto à senhora Paula Conte Tá, que nos proferirá agora algumas palavras. Boa tarde a todos. É uma honra, para dizer o mínimo, representar todos os integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato no recebimento dessa homenagem. E eu posso dizer assim, com toda certeza, em nome de todos, que eu recebo essa homenagem não como uma homenagem aos integrantes da Força Tarefa, mas como uma homenagem ao trabalho incansável, firme e convicto no combate à corrupção. E eu não poderia falar em trabalho de enfrentamento à corrupção sem reconhecer a importância, primeiro, da atuação conjunta de todas as instituições chamadas a trabalhar nesse caso. Poder Judiciário, Polícia Federal, Receita Federal, para citar apenas as maiores instituições e que estão trabalhando de forma mais junta na Operação Lava Jato. Mas eu também não poderia falar de homenagem ao trabalho de enfrentamento à corrupção, ao trabalho de prevenção à corrupção no nosso país, sem falar do trabalho da sociedade civil, dos movimentos sociais, ou seja, do trabalho dos senhores, sem o qual nada disso teria sido possível, ou talvez não tivesse acontecido da forma como aconteceu. E ressaltar que esse trabalho é ímpar, não só pelo ineditismo que ele tem na nossa adormecida nação, como pela força que ele tem. Então, em nome da Força Tarefa da Operação Lava Jato, eu apresento aqui o nosso muito obrigado.
algumas palavras breves em relação à atuação do Ministério Público Federal no enfrentamento à corrupção. Esse trabalho ele tem duas características principais, que são a firmeza e o apartidarismo, porque nós acreditamos firmemente que o combate à corrupção é uma luta contínua e constante de toda a democracia participativa e transparente, qualquer que seja o seu governo. O que releva nesse trabalho é a clareza de propósitos e a transparência das suas motivações. E hoje eu sou portadora de uma notícia que a Força Tarefa me pediu para trazer aos senhores, que é a notícia, não sei se ela é nova, mas é a notícia do momento, que nós temos muito trabalho pela frente. Porque se o nosso país quer realmente mudar, ser um país melhor, um país mais justo, entrar definitivamente numa rota de crescimento, ele precisa passar por profundas mudanças, por profundas reformas. As 10 medidas contra a corrupção, elas são uma proposição concreta no caminho dessas reformas. Elas estão hoje no Congresso Nacional, com mais de 2 milhões de assinatura, graças ao trabalho dos senhores, mas elas precisam de aprovação. E fazendo uma reflexão, eu acredito hoje que as 10 medidas são a única pauta positiva que o nosso país tem hoje, a única pauta de crescimento. Mas elas precisam de aprovação e os senhores com certeza sabem que elas são o primeiro passo de um longo caminho que nós temos. Porque o nosso país precisa de mudanças, de reformas mais profundas. E o Ministério Público Federal, ele não poderá sozinho oferecer à sociedade essas mudanças que são necessárias. É o cidadão, é a sociedade civil, a sociedade como um todo, que tem o poder não só de votar, de eleger os seus representantes, mas de cobrar e fazer acontecer toda a mudança que é necessária para a construção desse mundo novo. Então somos nós que podemos fazer isso acontecer. Mas se o Ministério Público Federal não pode fazer isso sozinho, ele pode sim contribuir. E ele irá contribuir. Hoje, o nosso foco na prevenção à corrupção é a aprovação das 10 medidas no Congresso Nacional. Mas nós já estamos trabalhando muito na elaboração da proposta de continuidade, do que será necessário a partir de agora para que esse mundo novo aconteça, para que essa reforma profunda aconteça. Então, muito em breve, o Ministério Público Federal fará conhecer qual é a sua proposta de continuidade. E para isso, nós contamos muito com o trabalho dos senhores, porque nós não podemos dispersar esses esforços, que são essa atuação conjunta do Ministério Público Federal com a sociedade, é uma conquista nossa, e nós não podemos abrir mão disso. Na verdade, nós não temos o direito de abrir mão disso, como cidadãos, agentes públicos, cada um na sua função, mas hoje nós não temos mais o direito de abrir mão disso. Talvez a gente precise de um tempo, de um distanciamento no tempo, para entender, num futuro, a relevância do momento pelo qual nós estamos passando hoje. Mas com certeza nós já podemos afirmar que nós estamos escrevendo a história de um mundo novo, onde os nossos filhos, os nossos netos, as novas gerações viverão. Então, se hoje eu pudesse deixar uma mensagem para os senhores, eu deixaria a seguinte mensagem: continuemos, prossigamos no caminho das mudanças. E eu quero encerrar, então, agradecendo a honra dessa homenagem
em nome da Força Tarefa da Operação Lava Jato, e eu queria citar uma frase de um filósofo hindu, discípulo de Gandhi, Tagore. Ele se chama Rabindranath Tagore. E ele fala de algo que é o que na essência nos move, que é a esperança. Ele fala como fé, mas nós podemos ouvir isso, independente de qualquer conotação religiosa, como esperança, fator comum a todos os seres humanos. E ele diz assim, que a fé é o pássaro que sente a luz e canta, quando a madrugada ainda é escura. Muito obrigada. Gostaria de anunciar também a ilustre presença do senhor Evaristo Usec, delegado aposentado da Polícia Federal, que nos prestigia hoje, nessa tarde também. Chamamos agora os líderes do estado de Alagoas, onde foi aprovado o programa Escola Livre e Luta contra a Ideologia de Gênero. Chamamos aqui a senhora Rita Lira e o senhor Tiago Mota. Eles proferirão aqui as palavras. Boa